Palestra de Joel Goldsmith, Todo o Poder está dentro de mim. Tape 332B, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Desde que, como o mestre disse, eu sou um homem como você é. Somos todos o mesmo em nossa humanidade. A única diferença é o grau de iluminação espiritual que acontece dentro de nós. Agora, no trabalho de cura, já lhes foi mostrado que o primeiro princípio deve ser impersonalização. Porém, até agora, nos principais ensinamentos metafísicos, esse princípio não tem sido ensinado, não era conhecido. A tentativa sempre foi encontrar o erro em você, descobri-lo e removê-lo, ou encontrar o pensamento errôneo em você e mudá-lo para o pensamento correto, ou descobrir alguma coisa em algum lugar em sua consciência. Talvez lhe disseram que deve ser mais amável, ou que não pode ser curado porque não tem gratidão suficiente, ou talvez não possa ser curado porque não lê muitas páginas desse livro todos os dias, ou não é curado porque não participa dos trabalhos da igreja ou não dizima. Sempre parece que a falta está em você. Agora, a base de nosso trabalho de cura é que a falta não é sua, que é completamente separada e à parte de você. É inteiramente impessoal. E, portanto, esse trabalho nunca lhe dá um tratamento. Se algum tratamento tiver que ser dado, o curador dará o tratamento a si mesmo, mas nunca a você. A razão é que não é você quem tem que ser curado. A aparência está sendo dada ao curador. E é o que o curador faz com a mesma que determina o que irá acontecer a você. Se o curador estiver no espírito o suficiente, de forma que não julgue pelas aparências, de forma que não aceite o testemunho dos sentidos físicos sobre aquilo que vê, ouve, saboreia, toca ou cheira, se o curador tiver se elevado a um ponto onde está indiferente ao nome ou natureza da aparência o suficiente, então esse curador está na posição de declarar: isso não é do homem ou de Deus, isso é da mente carnal, que é uma crença em dois poderes. E sem essa crença em dois poderes, nem mesmo haveria essa aparência de discórdia. Em outras palavras, a origem de todo mal está na crença universal em dois poderes. Não é uma crença sua, nem minha. Ainda que, até uma certa extensão, você esteja sofrendo por causa da mesma e eu também. Nesse plano humano, cada menor traço de discórdia que você ou eu estamos sofrendo dessa discórdia somente porque existe uma crença universal em dois poderes. Agora, até onde sabemos, ninguém se elevou ao ponto da percepção espiritual absoluta, onde pode dizer: não experiencio coisa alguma da crença em dois poderes. Em outras palavras, posso engolir um galão de veneno e isso não me toca de forma alguma. Ou posso pular do Empire State e simplesmente flutuar até o chão. Não existem registros na história
de que isso tenha acontecido. Até mesmo o mestre teve as feridas da espada e dos cravos. Até mesmo o mestre desmaiou e, para o sentido humano, passou dessa vida. Porém, isso aconteceu somente porque o último inimigo que deverá ser vencido é a morte. Em outras palavras, essa crença em dois poderes tem seu extremo na crença de que existem ambos, vida e morte. Agora, desde que ainda existe em nós um traço dessa crença de que existe ambos, vida e morte, mesmo que seja um traço na forma de um desmaio, nesse grau estamos sujeitos às discórdias da carne de alguma forma, de alguma natureza, em algum grau. Por outro lado, no grau em que perdemos essa fé de que existe vida e morte, nesse grau nos tornamos livres de seus efeitos e nos tornamos curadores. Essa é a razão porque é requerido de nossos estudantes acreditar nisso. Quer acredite ou não, é fundamental acreditar nisso. Precisam chegar a um lugar onde podem sinceramente, honestamente, olhar para si mesmos e dizer: não me importo se estou vivo ou morto para o sentido humano. Não faz diferença para mim se vivo nesse plano ou no outro. Se permaneço nesse plano por um longo tempo ou se o deixo daqui a 5 minutos. Não faz diferença para mim porque reconheço que não existe tal coisa como a morte e, portanto, o que quer que essa experiência possa ser é uma passagem de glória em glória. É uma passagem da visibilidade para a invisibilidade. Mas não é morte. Então, no grau em que um de nossos curadores tenha realizado isso, nesse grau a doença não tem realidade na consciência dele. E, portanto, quando você lhe traz uma reclamação de doença, desde que ele mesmo já venceu o medo da morte, a doença ela mesma deve desaparecer. Foi-nos dito que o último inimigo que deve ser vencido é a morte. Portanto, vamos vencer essa última crença. Primeiro porque é a mais importante e é por ela que devemos começar. Não podemos esperar pelo final dos tempos para vencer a crença na morte. Nunca seremos curadores, pelo menos não muito bons, e certamente não curadores espirituais até chegarmos a ver que nem a vida nem a morte podem me separar da vida. Nem a vida nem a morte podem me separar do amor de Deus. Nem a vida nem a morte podem me separar da vida de Deus. Nem a vida nem a morte podem me separar da consciência de Deus. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estarei vivo em Deus. E à medida em que alcançamos isso, estamos fazendo a transição do homem da terra para aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Porque, como Paulo disse, quer visível ou invisível, não sei. Quer visível ou invisível, não me preocupo, desde que eu serei eu e estarei vivendo e funcionando. Estarei em Deus e Deus em mim. Então, e só então, você está na posição onde não olha para uma pessoa que está sorrindo e pensa que é sua amiga, e para uma pessoa carrancuda e pensa que é sua inimiga. Você estará apto a ter o discernimento para saber que uma pessoa carrancuda pode ter um significado melhor para você do que algumas daquelas com um sorriso terrível. Conhecerá a diferença entre o verdadeiro sorriso
e o sorriso falso. Seu discernimento espiritual o capacitará a saber quando o sorriso é sincero e íntegro ou é um que tem uma faca escondida por trás dele. E assim é que também saberá que alguém pode lhe mostrar uma carranca e pode ser seu melhor amigo. No coração pode ter o seu melhor interesse. Ou pelo menos está lhe revelando aquilo que precisa saber. E então não será apressado para julgar um sorriso na face ou uma face carrancuda, mas com seu discernimento espiritual verá através de ambas. E quando faz isso, você capta o segredo de nosso trabalho de cura, que é esse. A habilidade de olhar até mesmo aquilo, através, até mesmo daquilo que parece ser um bom, de ser um corpo saudável e não se gloriar nele. Ou a habilidade de olhar através de um corpo doente e não temê-lo, sabendo que ambos estão escondendo a verdade. A verdade é, seu corpo é o templo do Deus vivo. Sua mente, sua alma, sua consciência é o templo do Deus vivo. Porque Deus tem seu lugar de habitação em você, como você tem seu lugar de habitação em Deus. Eu e meu Pai somos um. Eu estou em Deus e Deus está em mim. E eu sou o templo do Deus vivo. Meu corpo é o templo do Deus vivo. E isso é verdade, que pareça ser um corpo completo ou metade de um corpo. Essa habilidade de não julgar pelas aparências testifica do grau de sua consciência espiritual. Se suas emoções estão ainda se agitando por aparências errôneas, ou se sua alegria e felicidade surgem por ver o que parece ser um corpo saudável, ou o que parece ser um talão de cheque gordo, você está sendo enganado. Está julgando segundo as aparências e está pensando sobre essas aparências de uma forma errada. É como olhar para uma árvore cheia de frutos. Tenha cuidado porque amanhã pode não ter nenhum. E se está se gloriando na árvore cheia de frutos, amanhã estará se entristecendo porque a árvore estará sem frutos. Enquanto a todo tempo não é o fruto ou a falta de fruto que conta. O que conta é a vida na árvore. Porque com ou sem fruto no momento, haverá mais frutos. E o maná de ontem não é tão importante quanto porque o maná de Deus cai todos os dias. O maná de Deus cai todos os dias. E se puder olhar através da aparência de uma árvore carregada e compreender a luz espiritual invisível que está ali, sua árvore nunca estará estéril. Da mesma forma, se olha através de um corpo saudável ou um corpo doente, ou uma mente saudável ou uma mente doente, e compreende que isso são apenas efeitos temporários. Porém, vê que por trás disso está a vida de Deus, a mente de Deus e o corpo de Deus. Então você se elevou tão acima, tão alto, acima da consciência mortal, que, primeiro que tudo, será um curador. Depois, será um professor. E então, o dia chegará quando irá além de anos da cura e do ensino para entrar no próprio centro da vida ela mesma, onde você se torna uma parte de toda a vida. Você é a vida da árvore,
a vida na grama, a vida do pássaro e a vida do peixe, porque você é um com toda a vida. Você não está curando nem ensinando-a, você está sendo ela. Esse, naturalmente, é o estágio místico. Mas todo o resto disso está nos levando a esse estágio. Essa é a nossa função e esse é o nosso trabalho. Não encontre falta nos estudantes jovens que estão muito ansiosos pela cura, porque isso é natural e têm direito à mesma. Porém, pode começar a corrigi-los se, depois de várias curas, ainda não tiverem interesse em qualquer assunto, mas apenas na cura. Se não tiverem despertado para o que reside por trás da cura, é melhor dedicar seu tempo e atenção àqueles que realmente querem conhecer o mistério da vida. Você sabe, é uma coisa maravilhosa, uma vez que começamos a ficar interessados no mistério da vida. Porque esse mistério está completamente por trás da cena, por trás da forma visível e do efeito. Ninguém pode penetrar através do mistério da vida por viver se preocupando com formas e efeitos. Da mesma forma que um médico não pode descobrir o segredo da vida por operar corpos. Tudo o que pode sempre conhecer são os efeitos. Ele nunca pode saber o que faz os efeitos, o que forma a vida, o que dá a vida. É somente quando tiver rasgado o véu da ilusão, é somente quando tiver visto por trás da cena, por trás do efeito visível, que começa a perceber o mistério da vida. E então conhecerá algo maravilhoso. Saberá que na história humana tem surgido muitas civilizações maravilhosas. Civilizações tão grandiosas como a que temos hoje e algumas até maiores. A única coisa que não tinham e nós temos são aparelhos mecânicos. Porém, algumas delas podem até mesmo ter tido esses aparelhos e ter aparelhos que ainda não descobrimos. Porque quando você vê alguma das construções que ergueram, sabe que deveriam ter algum equipamento para construir que nós ainda não descobrimos. E ao lado desses aparelhos, na arte ou artes dessas civilizações, podemos ver coisas com as quais nós, hoje, não podemos nem sonhar. E saberá que houve grandes civilizações que desapareceram da Terra e que a história de todas elas é a mesma. Foram destruídas pela força e pelo poder. Todas as civilizações estão condenadas, desde que a única resposta seja a força e o poder. Se pensa que existe alguma força ou poder que possa salvar essa civilização, você não tem sido um estudante. Não tem sido um estudante da história e nem um estudante da verdade. Porque a única tentativa de salvar essa civilização tem sido criar poderes ainda maiores. Poder atômico, poder nuclear, qualquer poder, toda espécie de poder supostamente maior do que qualquer poder que os outros têm. Agora, nós descobrimos que outras nações têm esses poderes também. E, portanto, se essa civilização tiver que ser salva pelo poder, esse poder ainda não foi desenvolvido. Porque tudo o que temos não são poderes para salvar, temos poderes para destruir,
temos poderes destrutivos. Agora, a pergunta que eu vou lhes deixar é essa. É a descoberta que é a base de todo o trabalho do caminho infinito. Essa descoberta do não poder, efetiva para restaurar a harmonia em nossa experiência, é isso o suficiente para salvar a presente civilização e as civilizações futuras? Agora, muitos sabem. Quando digo muitos, estou falando de grandes homens, homens de posições muito elevadas. Muitos sabem que é muito duvidoso se essa civilização será salva ou se nossa liberdade nesse próprio país será salva. Esse é um assunto questionável para muitas pessoas em altas posições. Será que esse presente governo irá sobreviver por esses próximos poucos anos, no seu tempo e no meu? E a razão é, será que esse governo será vencido por um desses três poderes que agora o coloca em perigo? Na cena humana, ninguém tem uma resposta. Na cena humana, nenhum candidato à presidência tem uma solução para qualquer desses três problemas principais que nos confrontam. Até aqui, nenhuma liderança mundial ofereceu uma solução para sequer um, quanto mais para todos esses problemas. Isso não quer dizer que uma solução não será encontrada. Estou dizendo apenas que até esse momento nenhuma foi oferecida. Agora, a questão é, será o princípio do não poder a solução? E os únicos que podem responder são aqueles que o conhecem. Em outras palavras, não estaremos realmente em perigo diante de nenhuma das forças que nos ameaçam hoje, quer seja externa ou interna, se nosso povo aceitar a seguinte responsabilidade. O reino de Deus está dentro de você. Todo o poder necessário para salvar esse mundo está dentro de você. E existem pessoas o suficiente nessa sala, ouvindo minha voz, para na realidade salvar o mundo inteiro de todos os problemas de qualquer natureza que o estão ameaçando, se todos nessa sala quiserem dedicar a si mesmos. E isso não significa deixar suas famílias. Isso não significa se retirar para conventos ou monastérios. Isso não significa negligenciar sua vida doméstica. Simplesmente significa dedicar seu pensamento consciente para isso. A lembrança constante, dia e noite, que não existe poder algum externo a mim, que todo poder está dentro de mim. A mim foi dado, Deus me deu domínio. E desde que o domínio de Deus não pode ser dividido, eu tenho todo domínio. Todo o reino de Deus está dentro de mim e eu o libero para esse mundo. Eu sou uma transparência através da qual o poder de Deus flui para todo esse mundo. Não apenas para meus amigos, mas também para os meus inimigos. Não apenas para os meus aliados, mas também para meus inimigos, para todos os meus irmãos. Eu sou uma transparência através da qual o domínio de Deus flui para o mundo. O reino de Deus está dentro de mim e todo o poder necessário está dentro de mim.
Se precisar de alguma prova disso, simplesmente pense sobre o poder que um homem, Moisés, teve para liderar toda a raça hebraica e libertá-la da escravidão. Um homem. Pense sobre o poder que Jesus teve para libertar o mundo inteiro da ignorância eclesiástica e da tirania. Um homem. E então, lembre disso. Você é esse mesmo homem. Deus lhe deu o mesmo domínio que deu a Moisés e a Jesus. Apenas eles sabiam disso tão bem que estavam desejando ser uma transparência para essa libertação. Porém, isso precisa ser feito conscientemente. Não pode ser feito inconscientemente. Você não pode simplesmente se voltar e dizer: todo o poder de Deus flui através de mim, tudo está bem. Não. Deve haver uma realização consciente contínua. Eu e meu Pai somos um, e o domínio de Deus flui através de mim para todo esse mundo. E além desse mim, além desse eu, não existe outro poder algum, nenhum outro poder. Todo o poder da mente carnal é o braço de carne, ou nada. Todo o poder da mente humana é carnal, ou temporal, ou nada. Veja o povo falando para Ezequias. Todos esses exércitos que são maiores do que nós. E Ezequias disse: não temam, eles têm apenas braços de carne. Eles têm apenas poder temporal. E tudo o que temos que fazer quando nós lemos nos jornais, ou ouvimos no rádio, quando ouvimos que os inimigos são tão imensamente poderosos que ousam ser impertinentes, insultantes e degradantes, tudo o que temos que fazer é não nos zangarmos com eles. Não nos zangarmos. Como podemos nos ressentir da insanidade deles? Sorria e compreenda que essa é simplesmente a forma estrondosa, barulhenta que o nada é. Essa é simplesmente a forma que a mente mortal é. Ela fica terrivelmente barulhenta e sórdida, porque está tentando encobrir o fato de que não tem poder. Como pode a mente carnal ou mente mortal ter poder se Deus é infinito? E se Deus está onde eu estou? Então, o lugar onde estou é terra santa, porque Deus está fluindo onde eu estou. E tudo aqui fora, isso é a mente carnal, o braço de carne. Não a tema. Você nunca será um curador, nunca irá curar se temer a doença, se temer a morte, se temer acidentes. Somente quando pode olhar para esse mundo e dizer: isso é a mente carnal. Isso é um poder temporal. Mas nós temos o todo e o único poder, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora sei que existem pessoas o suficiente nessa sala que se decidissem se agarrar a essa verdade de que todos os exércitos estrangeiros não são coisa alguma, porque são apenas poder temporal. Todos os exércitos estrangeiros na terra, debaixo do mar e lá em cima no ar. Todos os exércitos estrangeiros, significando toda mente mortal ou carnal, é poder temporal.
Existe somente uma coisa que deve fazer, duas coisas que deve fazer, para tornar isso efetivo. A primeira é, deve saber disso conscientemente, muitas vezes, dia e noite, à medida em que vem a seu pensamento. E a segunda coisa é, você precisa manter isso em segredo e não dizer a pessoa alguma o que está fazendo. No momento em que quebra o segredo, você perde o seu poder. Não ouse dizer isso para seu próprio marido, ou esposa, ou filhos, ou pais. No momento em que sai de seus lábios, no que se refere a você, o poder desapareceu. Você o perdeu. O restante de nós não perderemos. Aqueles de nós que podem manter os seus lábios fechados manterão o poder dentro de si mesmos. Aqueles que não podem devem perdê-lo. O jogam fora. É simplesmente como tocar um balão com um alfinete. O gás não permanecerá dentro dele. O poder não ficará naqueles que abrem as suas bocas, porque isso é o mistério da vida. Agora, como sabem, tudo o que tenho dito durante essa semana está nas gravações e outros as ouvirão, e isso está bem, porque estará entrando em seus ouvidos individualmente, como está entrando no de vocês agora. E eles terão a mesma oportunidade de manter tudo isso em segredo e ser um conosco em nosso trabalho no mundo. Ou podem sair tagarelando e perder seu próprio poder. Naturalmente, não nos ferirá. Você sabe, esse é um dos grandes mistérios do caminho infinito. Aprendemos isso. Não temos poder para ferir pessoa alguma, mas somente a nós mesmos. Deus é o seu ser. E me acredite, eu não posso ferir o seu ser. Deus é o meu ser. E você não pode ferir o meu ser. Eu sou um com Deus. Portanto, não temos poder algum para ferir uns aos outros. Qualquer poder de destruição que tenhamos é de autodestruição. Muito obrigada.